paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 4, neste terceiro trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais, e eu espero muito que o Senhor Jesus fale com você na ministração de hoje. Hoje nós vamos iniciar uma abordagem a partir da Epístola de Tiago, e que Deus em Cristo confirme a palavra no teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal Janderson Nascimento. Fique à vontade, deixe teu comentário, teu likezinho, também indica essa aula para mais alguém ser edificado e edificada em Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal, onde você tem acesso e pode também divulgar essas aulas para edificação de vidas. Também estamos disponíveis no Spotify, é só você nos procurar, Pastor Janderson Nascimento. A gente está postando aula todos os dias para a tua edificação. Eu espero muito que a aula de hoje possa te abençoar. Eu espero que a palavra, ao analisar o texto de Tiago, possa falar com você de uma forma profunda e poderosa também. Então, vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos juvenis. Nesta lição de número 4 nós vamos abordar a epístola escrita por Tiago, irmão do Senhor. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais. Estamos trabalhando aí as cartas gerais, e essas cartas não foram escritas pelo apóstolo Paulo, mas se tornaram epístolas universais, com um conteúdo muito poderoso para a edificação da igreja. E uma dessas cartas que nós vamos analisar hoje é a Epístola de Tiago. Nós já abordamos com vocês aqui a Epístola aos Hebreus, finalizando na aula passada. Na aula de hoje vamos iniciar a carta escrita por Tiago. E o tema da aula de hoje é Mais do que vencedores nas provas e tentações. E eu espero muito que o Senhor fale com você através dessa ministração, tenha sabedoria na hora de ministrar. E para te dar algumas dicas, você precisa entender muito bem como você deve realizar um momento de leitura bíblica junto com os teus alunos para dinamizar aí a tua ministração na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. No momento de leitura bíblica em classe, é muito interessante você compartilhar os versículos com os teus alunos. Mais uma vez, apresente o tema da lição. O tema da aula de hoje é mais do que vencedores, tanto nas provas e tentações, ou mais do que vencedor nas provas e tentações. Observe que você está abordando a Epístola de Tiago e há aqui algumas leituras bíblicas que precisam ser realizadas por você. A primeira leitura bíblica está então na epístola escrita por Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos. E a leitura bíblica em classe oficial se localiza na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 1 ao 16. O que você pode fazer? Você pode pedir os teus alunos para cada um ler um versículo. Isso vai te ajudar muito a quebrar o gelo na hora da ministração. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal do YouTube Janderson Nascimento, sempre a partir das 18 horas, tá? E toda quarta-feira é o encontro marcado da classe dos juvenis. Também no Spotify, toda quarta-feira, a partir das 6 da manhã, já tem aula liberada para você, onde você pode ouvir a qualquer momento do seu dia, ficando à vontade para estudar com a gente a palavra de Deus. A minha oração é que através da Epístola de Tiago, Deus possa falar com você na aula de hoje em nome de Jesus.
Estudando com você as epístolas gerais, nós já entendemos que estamos trabalhando então um conjunto do Novo Testamento. O Novo Testamento, mais uma vez eu volto a repetir a você, tem aí 27 textos, 27 livros. Desses 27 livros, nós entendemos que boa parte deles são então cartas, epístolas. Nós podemos dividir o Novo Testamento em 5 grupos teológicos, conforme Timóteo Carriqueiro. O primeiro grupo teológico é conhecido como os Evangelhos, que se iniciam em Mateus e vão até João. Isso aqui você já sabe de cor. O segundo grupo teológico é conhecido então como o livro histórico, que entra aqui Atos dos Apóstolos, narrando então a história da igreja. O terceiro grupo teológico é conhecido então como as Epístolas Paulinas. As cartas paulinas são 13 epístolas e dentro delas nós temos uma pequena divisão de 3 grupos. Temos as epístolas doutrinárias de Paulo, temos as epístolas da prisão e temos as epístolas pastorais. As pastorais estão sendo estudadas na classe dos jovens nesse trimestre. E temos como quarto conjunto do Novo Testamento as epístolas gerais que a gente está abordando nesse trimestre com vocês na classe dos juvenis e também na classe dos adolescentes. Quais são as epístolas gerais? A gente precisa detalhar isso com você. Entra aqui Hebreus, que nós já estudamos com vocês até a lição 3. Entra também Tiago, que se inicia hoje, a epístola de Tiago. Vai entrar 1 de Pedro, 2 de Pedro. Nós vamos trabalhar essas cartas com vocês. Nós vamos ter também 1ª, 2ª e 3ª João e vamos finalizar com Judas. E o último bloco do Novo Testamento é Revelação, que entra aqui Apocalipse. Na aula de hoje, a nossa abordagem volta o nosso olhar, então, para a epístola de Tiago. Esse Tiago que nós estamos nos referindo aqui é o Tiago, irmão de Jesus, tá? Irmão de Jesus, da parte aí de Maria e de José. Esse Tiago se tornou pastor da igreja de Jerusalém. Ele acreditou em Jesus como Messias e o seu testemunho está presente no capítulo 1, versículo 1 a seguir. Esse Tiago aqui não foi apóstolo ou discípulo direto de Jesus no início do ministério, mas ele se torna discípulo depois dessa morte e ascensão de Cristo junto com a ressurreição. Ele crê verdadeiramente em Jesus. Na Bíblia há menção de diversos Tiagos no Novo Testamento. Nós temos no Colégio Apostólico o Tiago Menor, o Tiago Maior. Nós temos nessa configuração bíblica também de entender esse Tiago que estamos descrevendo para vocês como o Tiago, irmão do Senhor. E nessa perspectiva entendemos muito bem que esse Tiago, irmão do Senhor, ele está presente liderando a igreja de Jerusalém e escreve essa carta para essa igreja. A configuração da epístola de Tiago também é diferente. O próprio Martinho Lutero quase que não considera essa carta. Por quê? Essa carta ela traz um teor diferenciado das demais. Essa epístola não se preocupa, por exemplo, em citar uma visão teológica a respeito da pessoa de Jesus. Mas essa epístola ela se preocupa em citar uma configuração prática do cristão que serve a Jesus. E esse cristão que serve a Jesus é um cristão agora que coloca o seu coração na fé, exerce obras, que está tendo exatamente uma vida santa que agrada a Deus. E eu espero muito contribuir com você explicando essa epístola. Estamos iniciando falando sobre ela hoje. E para a gente começar bem, vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre a introdução à epístola. Neste primeiro ponto da classe dos juvenis, você vai observar exatamente a introdução à epístola de Tiago. Então você vai afunilar com os teus alunos na aula de hoje, praticamente inteira, trabalhando sobre a epístola de Tiago. Dica básica, pega a Bíblia e abre em Tiago para analisar a epístola, tá? Observe quantos capítulos a epístola tem, pergunte para os teus alunos, tente perguntar quantos versículos tem, é muito importante você observar isso também, tá? Também é interessante você entender em sala de aula sobre a proposta do ponto da lição. Você vai citar o tema do ponto da lição e citar os subtópicos para não fugir do assunto da aula, tá? E os teus alunos aguardarem a respeito do assunto que você está trabalhando e você trabalhar isso de forma muito coerente. Então,
avance para o primeiro subtópico que trata sobre as considerações gerais. É sobre isso que você vai começar a trabalhar agora com os teus alunos, analisando então a epístola de Tiago. A epístola de Tiago, ela traz uma configuração muito interessante no Novo Testamento. É uma epístola que traz agora uma mensagem voltada de forma profética e de forma também contextual para a sua época, do ser cristão, da própria questão da mordomia cristã, da maturidade cristã, para os irmãos que estavam dispersos por causa da perseguição. Em primeiro lugar, você precisa analisar o contexto da carta. Acredita-se que essa epístola é escrita em um período já de início de perseguição à própria igreja cristã, aos discípulos da igreja. E essa epístola, então, ela é escrita no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, para aqueles que estão dispersos. E o Tiago utiliza aqui uma expressão, aqueles que estão dispersos, em algumas versões pela diáspora, que se espalharam, então. Não estão somente em Jerusalém, mas estão aí diante de todo o contexto da Cidade Santa. Também é interessante você perceber que o foco dessa carta traz, então, uma mensagem voltada para judeus, tá? É claro que essa carta se torna, então, depois, uma epístola universal, ou conhecida como epístola católica. A palavra católica vem do latim, que traz essa ideia de universal. Nesse sentido bíblico, nós entendemos, então, que essa própria epístola, ela traz uma mensagem muito interessante desse meio-irmão de Jesus, como está escrito aqui na comprovação bíblica. A própria Bíblia diz que esse Tiago que escreve a epístola é meio-irmão de Jesus. Leia o texto de Mateus, capítulo 13, versículo 55, e Marcos 6,3, que você vai perceber isso. Também você percebe que o Tiago, esse meio-irmão de Jesus, ele se torna um grande líder da igreja de Jerusalém depois do Pentecostes. Você vai ver isso em Atos 1,14. Você vai encontrar também outra confirmação lá em Gálatas capítulo 2, versículo 9. O próprio apóstolo Paulo reconhece a liderança de Tiago como pastor. E ele escreve agora uma carta para orientar o povo a servir a Deus de forma prática e de forma também no seu dia a dia na caminhada cristã. O Tiagão aqui é um verdadeiro pastor que está preocupado em trazer uma mensagem para o povo de Deus. Possivelmente essa carta ela é escrita entre o período dos anos 45 ou até mesmo antes do ano 63. Entre 45, 50 a 63. Por que 63? Porque não há menção do incêndio de Roma que acontece no ano 64. Então dá a se entender que essa epístola é escrita durante esse período que ainda não aconteceu essas grandes tragédias mundiais naquela época. Para você entender melhor, vamos agora para o segundo subtópico da lição, que vai tratar agora outra perspectiva, o pensamento de Tiago versus o pensamento paulino. A epístola de Tiago traça então o seu pensamento teológico. O pensamento de Tiago é diferente do pensamento teológico de Paulo, porém ambos andam em uma unidade para o bem da Igreja de Cristo. O próprio Paulo faz questão de descrever especialmente que é necessário a fé e as obras não conquistam então a salvação. Mas o Tiago faz questão de trazer uma perspectiva bem interessante, que aquele que tem fé precisa então ter obras, e obras que demonstram a sua salvação, como fruto dessa salvação. O que o Tiago está dizendo? Ele não está dizendo que as obras demonstram então que você é digno da salvação. Não, mas ele está dizendo que quem é salvo tem obras, demonstra o fruto. Em outras palavras, o Tiagão aqui, ele está descrevendo a respeito de um sentido muito profundo de servir a Deus e demonstrar que você é cristão. O Paulo, ele descrevia que a salvação ela é estabelecida pela fé. A partir do momento que você aceita Jesus, você agora passa a ser uma nova criatura. E essa fé é o que garante a tua salvação. Você pode ler Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que vai te confirmar isso.
Mas o Paulo também fala do fruto do Espírito, lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. E agora o Tiago, na mesma linha de pensamento, não contradizendo Paulo, está dizendo que quem é salvo tem fruto, tem obra, e essas obras demonstram então a sua conquista, ou seja, a sua fé em Cristo Jesus, essa nova criatura que você é para a glória de Deus. Daí a ideia do testemunho que Tiago sempre ensina em sua carta. Avançando, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje. Eu espero estar contribuindo com você que está me assistindo, me ouvindo pelo Spotify também. A paz do Senhor Jesus. Um beijo no coração da tua vida, da tua família também. E é claro que eu espero que essa aula esteja te abençoando. Vamos agora para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos tratar sobre o argumento sobre o tema, as provações. Neste segundo ponto da lição sobre as provações, é bem interessante você entender o argumento que Tiago levanta. Tiago descreve que nós não estamos livres das provações, porque sendo testados por Deus, nós então estamos passando pelas provas, exaltando ao Senhor e fortalecendo então a nossa fé. E o Tiago deixa claro que Deus não tenta ninguém. Deus não promove a tentação, mas Deus promove exatamente a provação, o teste de fé. Isso é interessante, é um ser abordado por Tiago. Analise quantos subtópicos você vai trabalhar. Nessa lição, no ponto 2, você vai abordar 4 subtópicos. É muito importante você observar isso, descrever o tema dos subtópicos e já avançar para o primeiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre a tentação ou provação. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, ele mesmo faz questão de descrever aos irmãos sobre essa ideia de passar pelas provações. Mas ele descreve muito bem o sentido de passar pelas provações. Ele descreve que nós somos, em todo o tempo, tentados. A tentação, ela vem exatamente para nos provar. Mas a tentação, ela não é estabelecida por Deus. Ela é uma ação de Satanás. Você pode ler Tiago capítulo 1, versículo 15 também, porque Deus não tenta ninguém. Mas as provações surgem, na perspectiva de Tiago, para fortalecer e amadurecer a nossa fé. Ou seja, é um teste de fé sobre a nossa segurança de estar em Jesus. Quando você analisa a abordagem bíblica de Tiago, você descobre muito bem que nós devemos estar envolvidos diante de Deus e nos apegarmos a Deus diante dos nossos testes de fé. Você pode passar por uma prova de caráter, uma prova de conduta, uma prova, por exemplo, financeira, uma prova no quesito da saúde. O próprio Tiago está dizendo que nós passamos pelas provas como testes de amadurecimento, então, da nossa fé. Na perspectiva de Tiago, Tiago está dizendo que cada vez que você passa nesse teste de fé, você amadurece em Jesus, você se fortalece na tua caminhada cristã. Daí esse entendimento de compreender que em Cristo nós nos fortalecemos, que em Cristo agora nós adoramos a Deus, que em Cristo também vencemos. Detalhe, a tentação não é pecado, mas quem abraça a tentação está abraçando o pecado. Você pode ser tentado como cristão, mas você pode estar livre da tentação, escolhendo servir ao Senhor e ser servo fiel e adorando ao Senhor de toda a tua alma e de todo o teu entendimento também. Avançando, segundo o subtópico, trata agora sobre a alegria na provação. Neste segundo subtópico, nós voltamos então o nosso olhar sobre essa perspectiva que Tiago traz sobre a alegria na provação. O Tiago traz agora essa ideia de servir a Deus com alegria. Você pode ler Tiago capítulo 1, versículo 2. Ele demonstra que os sofrimentos são testes de fé e nós devemos passar por esses sofrimentos com alegria.
No contexto de Tiago, nós entendemos que ele pode estar descrevendo também o procedimento da perseguição, o procedimento da luta que cada cristão enfrenta. Isso pode trazer aqui diversas aplicações teológicas também no cuidado da perseverança. E Tiago descreve sobre a paciência no momento da provação. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por provações, por lutas, por dificuldades, mas precisamos entender que quando a provação chega, é um motivo então de nos alegrarmos em Deus, porque então estamos sendo provados para servir a Deus de todo o coração. No sentido de Tiago, Tiago está descrevendo que quando passamos pelos sofrimentos, exercemos então a nossa fé e adoramos a Deus de forma clara e poderosa. Isso fala do amadurecimento espiritual aqui. Em outras palavras, o Tiagão está falando de maturidade cristã. E maturidade cristã, ela vem com o tempo, com os testes de fé, ela vem com as nossas lutas que vencemos diariamente. E isso pode ser também aplicado na vida dos teus alunos. Tente traçar isso com muita sabedoria em sala de aula também. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, já avançando no segundo ponto, nós vamos tratar sobre a provação da fé. Se você ler Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, você vai perceber uma mensagem muito profunda e madura sobre aqueles que passam e enfrentam perseguição, ou que enfrentam perseguição por causa do nome de Jesus, por adorar a Jesus. A aprovação madura da fé, descrita então por Tiago, está nesse contexto de perseguição. Nesse sentido bíblico, você vai perceber agora que sofrer por Jesus, adorar a Jesus e permanecer firme com Jesus, independente da situação, traz então a garantia de uma fé tremenda servindo ao Senhor. O que o Tiagão está dizendo? Ele está dizendo de forma muito clara que o cristão deve olhar para frente, reconhecer a dificuldade e entender que ela é passageira. Sendo passageira, nós devemos entender que somos mais do que vencedores. Aí vem a passagem de Paulo à igreja de Roma, lá em Romanos capítulo 8, versículos 38. Vale a pena você ler esse texto. Aqui você vai descobrir que em Cristo agora nós vencemos todas as provações. E o versículo 38 também descreve que em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, em Cristo, nós vencemos isso pela fé. Para fechar exatamente esse ponto, vamos então para o quarto subtópico, que trata sobre o triunfo da fé. No quarto subtópico do segundo ponto da lição, nós voltamos o nosso olhar agora para essa visão de ser um crente que está servindo ao Senhor exclusivamente, tem o triunfo da fé. A fé é a nossa maior esperança. Tiago, capítulo 1, versículo 12, o Tiago faz questão de descrever o segredo, que aquele que almeja servir a Deus, ele almeja então as coisas do céu, e ele sabe que vence as tentações por causa da graça de Deus. O triunfo da fé, ele é estabelecido pela misericórdia do Senhor. Servindo a Deus de todo o seu coração, você triunfa porque você ama o Senhor de forma poderosa. Ame a Deus de todo o teu coração. O que o Tiago está ensinando para a gente? Ele está ensinando para nós, de forma muito especial, que servir a Deus é tudo que precisamos almejar. E no serviço aqui, nós então temos o nosso espelho da fé. Nesse serviço, então, nós temos então a convicção, porque nós adoramos, porque nós servimos e porque nós estamos com Deus em nosso coração também. Olha a maturidade cristã sendo descrita por Tiago, que profundidade bíblica que nós temos aqui também. Eu espero muito que o Espírito de Deus te use na palavra ao ministrar essa aula, que os teus alunos saiam da aula dizendo: que aula abençoada, como eu fui edificado para a glória de Deus, e que Deus use você.
Agora, vamos para o terceiro ponto da aula de hoje. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre as tentações. Neste terceiro ponto, é muito importante você observar que Tiago agora ele vai entrar nessa perspectiva da tentação. E ele escreve que a tentação em si, ela não é o pecado, mas aceitar a tentação se torna pecado. Então, você precisa apresentar quantos subtópicos que você vai trabalhar. Dica, cita o tema do ponto e os subtópicos, são 2. E avance então para o primeiro subtópico, que trata sobre a origem das tentações. Tanto o Paulo como o próprio Tiago descrevem a origem das tentações. O Paulo descreve a origem das tentações em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. O Tiago descreve a origem das tentações em Tiago capítulo 1, versículo 14. Ela procede do inimigo das nossas almas. Deus não tenta ninguém, porque tudo que Deus fez é bom. Isso está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 31 também. Ao analisar a palavra, nós entendemos de forma muito clara que Satanás ele tem uma ferramenta. O Eurico Bergsten faz questão de dizer que ele tem a ferramenta da tentação para agir contra a igreja de Deus, assim como agiu com o primeiro casal, enganando, com a mentira, para levar o primeiro casal a cair e se afastar de Deus. A ferramenta da tentação é uma ação maligna de Satanás, que leva o ser humano agora ao caminho da desobediência. O que a tentação é? Ela é um atalho para alcançar um objetivo. De repente você tem um sonho, um objetivo de conquistar algo. A tentação ela vem como um atalho. Só que esse atalho te leva ao caminho do pecado. E a tentação te afasta da presença de Deus. Você vai para um objetivo que Deus já traçou e a tentação ela vem como um atalho de você chegar mais rápido e não passar pelo processo em si. É necessário reconhecer, especialmente, esse caminho que Deus estabeleceu e não tomar atalhos na nossa caminhada cristã, porque o atalho nos leva para o pecado. Por exemplo, você tem um planejamento de ser uma pessoa que quer conquistar objetivos, que quer ser uma pessoa que tem uma casa própria, tem um carro bom, isso é ótimo, é maravilhoso também. Mas, para conquistar essa casa, se você toma o atalho de entrar pelo caminho da trapaça, roubando alguém, agindo de má fé, mentindo, isso aqui se torna pecado, porque você está entrando pelo caminho da tentação. Só um exemplo para você compreender como a tentação ela é terrível. Em segundo lugar, vamos então para o segundo subtópico, que trata, nesse terceiro ponto, sobre o caminho da tentação. O caminho da tentação te afasta da presença de Deus. O caminho da tentação é o caminho da cobiça humana. O Tiago cita sobre isso em Tiago capítulo 1, versículo 15. Eu estou vendo aqui um pastor que está ensinando a igreja agora a rejeitar o pecado. Está ensinando a igreja agora a viver de forma santa, como nós também precisamos viver de forma santa. O próprio Tiago está nos orientando a viver de forma digna que agrada a Deus. Por exemplo, qual é o caminho da tentação? É o caminho do atalho que estou dizendo para você. Você tem um sonho de se casar com alguém, de ter uma esposa, de ter um marido. E você, como adolescente, toma alguns atalhos. Por exemplo, sexo antes do casamento. Isso é atalho. Isso desagrada a Deus e se torna como pecado. A Bíblia condena isso. Mas se você entra por esse caminho, você está abraçando a tentação. E abraçar a tentação te conduz, então, para o caminho do pecado. A tentação ela vem com a maquiagem. Ela vem com essa ideia de filtros que a gente utiliza até mesmo no Instagram. Só para você compreender. Para poder maquiar, mascarar o seu verdadeiro objetivo. O pecado te afasta de Deus. O pecado te arruína. O pecado te joga para longe da presença. Mas Deus, em misericórdia, Ele manda a sua graça através de Cristo e essa graça nos resgata. E através da sua graça, então, podemos experimentar
a bondade de Deus no nosso coração. Para a gente caminhar bem, vamos então para o quarto ponto da aula de hoje. Neste quarto ponto, nós vamos trabalhar agora sobre os conselhos. Em quarto lugar, no quarto ponto da lição, o Tiagão agora começa a trazer conselhos para o cristão. É o que a carta dele traz. Verdadeiros conselhos de forma prática para a vida cristã. É interessante você observar quantos subtópicos você vai trabalhar. Você vai trabalhar 1, 2, 3 subtópicos. No último ponto, é necessário você citá-los e apresentar então o primeiro subtópico, que vai trabalhar sobre o seguinte argumento: peça sabedoria. Um conselho bonito que eu encontro na Epístola de Tiago é a orientação sobre o pedido da sabedoria de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se possível, leia esse versículo com os teus alunos. Ele diz que se você deseja ter sabedoria, peça a Deus, porque Ele é capaz de te dar. Para vencer as tentações e as dificuldades da vida, como Tiago descreve, nós só vencemos pela fé. E precisamos buscar a Deus com muita sabedoria. A carta de Tiago é uma carta prática, mas ao mesmo tempo é uma carta que nos incentiva a buscar a presença de Deus. A sabedoria, ela nos ajuda agora na tomada de decisões. A sabedoria, ela nos ajuda então a manter especialmente a nossa fé como uma fé digna que exalta a Deus. Na sabedoria, nós descobrimos então o propósito de Deus para o nosso coração também. Ao analisar a abordagem bíblica, entendemos que em todas as situações da vida nós precisamos também ter sabedoria. E o Tiagão, na carta dele, ele descreve que, sendo jovem, idoso, adolescente, você precisa pedir de Deus sabedoria, porque Deus é capaz de nos conduzir pelos seus caminhos, nos livrando então de toda e qualquer investida de Satanás a respeito da perspectiva da tentação. Para caminhar, o segundo subtópico trata então, nesse quarto ponto, sobre o argumento tenha fé. Neste segundo subtópico do quarto ponto, o Tiago nos orienta agora a ter fé e colocar a nossa vida à disposição de Deus. Essa ideia de ter fé, conforme o Tiago ensina, Tiago capítulo 1, versículos 9 ao 11, é especialmente essa ideia de colocar a vida agora na confiança em Deus, ou seja, ele fala sobre a fé, ele fala ao mesmo tempo sobre a maturidade cristã, mas ele descreve que para ter maturidade você precisa orar e colocar a tua vida diante do Senhor e entender, especialmente nessa perspectiva bíblica, que nós precisamos ter uma confiança profunda de servir a Deus. Nós precisamos sermos verdadeiramente adoradores, adorar a Deus e colocar a nossa vida em oração. Sabe o que Tiago nos ensina? De forma prática, como servir a Deus. E aí você pode levantar em sala de aula uma questão: você tem orado? Você tem colocado a tua vida em oração? Você tem se colocado à disposição para servir a Deus com a tua alma? Essa perspectiva e abordagem bíblica que nós encontramos em Tiago também. Em último lugar, como último subtópico da aula de hoje, o terceiro, nós vamos abordar sobre o seguinte argumento que Tiago traz: não erre. A Epístola de Tiago, então, nos ensina de forma muito clara no Novo Testamento sobre o cuidado que devemos ter em não errarmos. Tiago fala sobre a sabedoria, ele explica que a tentação não provém de Deus, mas ela vem do maligno. Ele fala sobre o comportamento cristão, inclusive ele vai falar muito a respeito da nossa maneira de falar, ele vai descrever a respeito da nossa fé, ele vai falar sobre as obras que devemos ter. E ele está nos ensinando: olha, seja um cristão, não erre. Sirva a Deus em santidade. Coloca a tua vida à disposição do Altíssimo. Sirva ao Senhor com a tua alma. Olha como isso é lindo e profundo. A abordagem bíblica que nós temos aqui traz então a perspectiva de santificação de forma prática. A carta de Tiago, ela traz um conteúdo muito profundo. E nessas aulas vamos abordar isso com você.
Eu espero que a aula de hoje possa ter contribuído contigo para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa teu comentário aí. Eu gosto de ver o que você está gostando da aula, o que você está achando. Estamos aí trazendo algumas melhorias para a tua edificação também, sempre trabalhando para te abençoar. Se você pode, se inscreve aqui no YouTube, vai me ajudar muito. Envia essa aula para alguém, deixa teu comentário. Acompanha a gente no Spotify também, Pastor Janderson Nascimento. Tem um link na descrição do vídeo onde você pode ir para lá direto também. Acompanha a gente no nosso Instagram, @Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD. Lá você vai acompanhar o nosso ministério pastoral, as novidades da Escola Bíblica Dominical, a nossa vida pastoral servindo ao Senhor também. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no YouTube, a partir das 18 horas. Toda quarta, um encontro marcado da classe dos juvenis. 18 horas no YouTube, no Spotify, a partir das 6 da manhã. Você já tem acesso às aulas. Para a glória de Deus, fica à vontade para estudar com a gente a palavra de Deus em Cristo Jesus. E é claro que agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para a glória de Deus. Agora, momento especial, momento de oração. Vamos orar juntos? A minha oração é que o Senhor possa te abençoar nessa ministração. Que Deus te dê sabedoria. O Tiago disse para a gente pedir de Deus. Então a gente vai orar juntos. Se você tem um pedido de oração, escreve aí no comentário, nós vamos orar por você também. Se você quer aceitar Jesus, escreve também, quero aceitar Jesus. Muitas pessoas têm se rendido ao Senhor através desses trabalhos aqui. Agora nós vamos orar. Vamos orar juntos. Senhor, diante da tua presença, colocamos, Senhor, a nossa vida diante do teu altar, pedindo do Senhor sabedoria. Sabedoria para ministrar a tua palavra, sabedoria para conviver como cristão maduro. Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Eu oro agora sobre a vida dos teus filhos, a tua filha que vai ministrar essa aula para edificação dos alunos na Escola Bíblica Dominical onde eles frequentam. Senhor, usa os teus servos no poder do teu Espírito, que ao abrir da boca deles a tua palavra seja pregada e que o Senhor seja glorificado e que os alunos deles sejam edificados e edificados em Jesus. Ao ministrar, Espírito de Deus, usa o teu servo, usa a tua serva, abençoa o lar deles, a família. Em nome de Jesus, nós te agradecemos em tudo. Eu oro por essa pessoa que coloca aqui o seu motivo de oração. Assim, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês 2 textos que você pode utilizar se você pesquisar para estudar ainda mais as epístolas gerais. Quero indicar o texto do próprio pastor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento. Essa é a 2ª edição, editora Agnus. Um material muito legal que vai te dar um panorama sobre o Novo Testamento, as epístolas que estamos trabalhando, a carta de Tiago, também Introdução ao Novo Testamento, editora Vida Nova, material escrito aí pelo Don Carson, Douglas Moo e o Léo Maurice. Material espetacular que vai te ajudar também na tua ministração para você que gosta de estudar a palavra com a gente. Eu te aguardo por aqui na lição de número 5 na próxima quarta-feira. Essa lição vai cair no dia 30 de julho, mas a gente adianta ela aqui para vocês em Cristo Jesus, onde nós vamos trabalhar sobre a fé e obras. Um beijo no teu coração e até a próxima quarta, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do Pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.